que é o pecado? O pecado é um erro, porque ele nos faz errar o alvo, que é Deus. O pecado nos desvia do nosso fim, do nosso destino, que é os braços do nosso Pai Celestial, que é a salvação eterna. O pecado é um desvio que nos leva ao erro. Mas ele é um erro consciente, a pessoa sabe que está errando. Ela faz sem ser forçada, constrangida. E faz porque quer. Quis errar. Sabia que era errado. Não foi obrigada a errar. E quis cometer o erro. Esse erro, ele é, diz aqui a palavra de Deus. Ele é, o Senhor o odeia. A pessoa que errou? Não. O erro que ela cometeu. É quando você olha para um filho e diz assim: eu te amo, mas eu detestei o que você fez. Gente, é como um pai que tem em seu coração a apreensão por causa de um erro que o filho está cometendo que pode matá-lo. Qual é o pai em sã consciência que fica feliz com o filho que sai por aí tirando racha com o carro? Ou que encontra lá nas redes sociais um comentário do filho dizendo que bebeu até quase cair, ou usou todas as drogas, ou comentando lá que com quantas mulheres ficou, com quantos homens ficou. Qual é o pai em sã consciência que se alegra com isso, porque sabe que isso tem consequências, e tem consequências mortais que mais cedo ou mais tarde virão? Um pai que ama detesta esse tipo de comportamento. Eu nunca vi um ladrão dizer assim: o meu sonho para o meu filho é ele ser um ladrão melhor do que eu. Não, é o contrário. Eu já ouvi ladrão dizer que fazia o que fazia para que o filho não tivesse que fazer. Não queria que seu filho fosse um ladrão. Porque no filho ele detestava aquilo que ele mesmo fazia. Então veja, Deus detesta o erro, detesta o pecado. E por isso uma pessoa de Deus não pode aceitar conjugar a sua vida com o pecado. Não é? A pessoa simplesmente ela se entregar e conformar a sua vida com o erro. Ser conivente. Há uma diferença entre convivência e conivência. Se você me perguntar, eu te digo: todos os dias eu convivo com os meus próprios pecados. Quando eu vejo, eu já pensei mal. Quando eu vejo, eu já falei o que não devia. Já decidi errado. Só que aí eu percebo e volto atrás. É um erro diferente, viu? Que é aquele que nos escapa. Não foi que você estava totalmente consciente, que você fez porque você simplesmente quis. Às vezes, pela inclinação da nossa concupiscência, como diz aqui a palavra, porque a concupiscência é a inclinação que a gente tem para tudo que é prazeroso. Isso que é a concupiscência. Quando fala da concupiscência da carne, a concupiscência ela é má? Não, a concupiscência ela é neutra. São os nossos apetites. Uma pessoa ter apetite sexual, isso é uma coisa ruim? Não, é próprio da natureza. É um dom de Deus, é uma coisa belíssima. A pessoa gostar de fazer uma boa refeição, isso é uma coisa ruim? Em si, não. Graças a Deus que ela tem apetite para poder comer, para ter força, para poder viver. Não é? Então a concupiscência nos inclina para tudo aquilo que é prazeroso, para uma boa noite de descanso, para uma massagem gostosa, não é? Para a gente caminhar sem preocupação, debaixo de um sol gostoso. Lá fora, olha, um dia iluminado, mas uma brisa fresquinha soprando. Que delícia para fazer uma caminhada. A nossa concupiscência nos inclina para isso. Só que uma vez ferida pelo pecado, essa inclinação que nós temos se tornou desequilibrada. Perdeu a justa medida. E aí ela nos arrasta também para aquilo que não presta. Nos abre apetites para aquilo que é destrutivo para nós. Não é? Então, diz aqui: todo erro é abominável ao Senhor e o Senhor o odeia. Por isso,
Quem teme a Deus, quem ama a Deus, não pode ser conivente com o erro. Você conviver com o seu pecado, com a sua inclinação, e de repente alguma coisa te escapar e você errar. E, querido, me desculpe falar, mas isso é todo dia. Como dizem aí na gíria, é nós. Sabe? É nós. Nós fazemos isso mesmo. Agora é diferente quando você se torna conivente com o pecado. Sabe o que é o conivente? É aquela pessoa que diz assim, já tentei parar, não consigo. Agora eu soltei as rédeas. Agora eu vou fazer o que vier mesmo. Vou aproveitar as oportunidades todas. Se tiver de roubar, eu roubo. Se tiver de fumar, eu fumo. Se tiver de encher a cara, eu encho. Se tiver de ficar com um, ficar com outra, eu vou ficar. Já cansei, eu me entreguei. Isso leva a pessoa à morte espiritual. Isso pode levar a pessoa ao inferno. Faz da vida da pessoa um inferno e pode levar no final da vida a pessoa para o inferno. Não é? Essa é a diferença entre você conviver e ser conivente. Um exemplo bem pequeno. Uma pessoa que a vida inteira fumou. De repente ela percebe o quanto aquilo é nocivo para ela. E ela começa uma luta para libertar-se do cigarro. Mas por mais que ela lute, ela continua fumando todos os dias. Mas ela decidiu-se no seu coração que ela quer parar e ela luta. Às vezes ela deixa um cigarro, às vezes ela deixa 2. Ela está lutando e ela tem desgosto com aquele fumo. Eu vou te falar, Deus está com ela e está agradado dela. Porque ela está convivendo a contragosto com o vício. Mas não se rendeu mais. E essa luta que ela trava para vencer o vício, ainda que ela não vença na carne, mas espiritualmente, ela está vivendo uma vitória após a outra, dia após dia. E isso coopera para a salvação dela. Tanto que muda a pessoa por dentro. É uma angústia essa luta, mas ela está feliz porque ela não é uma pessoa rendida, entregue. E assim você pode aplicar para qualquer vício, de adultério, da promiscuidade, da pornografia, do crack, do álcool, da mentira, da fofoca, da inveja. Quando viu, já cedeu à inveja, mas aí percebe, volta atrás, então você está convivendo, está cada dia menos conivente. Isso agrada a Deus. Então o Senhor nos entregou nas mãos da nossa própria liberdade, mas não nos abandonou. Ele nos deu os mandamentos, nos deu os seus preceitos e nos deu inteligência para a gente fazer o que é agradável a Ele. Então veja, nós não estamos simplesmente abandonados no mundo não, gente. Deus nos deu a liberdade, mas nos deu regras. Nos deu os mandamentos. Mas Márcio, e quem não tem a Bíblia, quem não tem a palavra de Deus, quem não é cristão? Deus gravou no nosso coração os seus mandamentos. Tanto que a gente sabe, no fundo do coração, a gente sabe o que é errado e o que não é. Não é assim com você também? Então Deus nos deu os mandamentos, Deus nos deu os preceitos, nos deu inteligência para separar uma coisa da outra, para fazer o que é agradável a Deus. E se com esse conjunto você decidir fazer o que Deus lhe manda, se você decidir guardar os mandamentos te guardarão. Vou dizer em outras palavras, se você for com Deus, aonde Deus te levar, não há mal que possa te tocar. O próprio Senhor será o seu guarda. Ele mesmo será a sua defesa. Se você guarda a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus vai guardar você de todos os males, de todos os perigos, da astúcia do maligno e da perdição eterna. E diz aqui a palavra, se confias em Deus, tu também viverás. Qual é o segredo da vida? Confiar em Deus.
Qual é o segredo da morte? Desconfiar de Deus. Não confiar em Deus. Você pode notar que quando nós vamos nos desligando de Deus, algo começa a morrer dentro da gente. A gente vai morrendo na alegria. A nossa alegria vai morrendo. Os nossos sonhos vão morrendo. Ao passo que os nossos vícios vão crescendo. Não confunda os seus vícios com os seus sonhos. Não é? As aspirações baixas, rasteiras, mundanas, com as aspirações da sua alma. Não confunda. Quando nós vamos nos afastando de Deus, aqueles sonhos mais lindos que nós tínhamos de uma vida bela, de uma vida bem construída, de uma vida feliz, vão morrendo. Ao mesmo tempo em que todos os apelos que nos mantêm escravizados vão crescendo. Às vezes a pessoa confunde o próprio vício com um sonho. Ela acha que ela passou, que ela mudou os sonhos dela. Não, são os vícios que estão crescendo. Quando nós nos afastamos de Deus, nós começamos a morrer para os nossos melhores relacionamentos. As nossas boas amizades vão se esvaziando. E gente de má intenção vai se aproximando da gente. O que é mal se achega a nós. E o que é bom vai se afastando de nós quando nós deixamos de confiar em Deus e de andar com Deus. Vai morrendo. Sabe, aquela vida interior a gente vai perdendo. Aquele brilho nos olhos vai desaparecendo. Mas quando a gente confia em Deus, gente, ou quando a gente volta a confiar em Deus, imediatamente é como se um regato, um rio de água viva fosse preenchendo a aridez da nossa terra. Tudo volta a florir, tudo volta a nascer. Aquilo que em nós estava morto se enche de vida. Se confias em Deus, tu também viverás. E a palavra de Deus, mais uma vez, nos desafia dizendo, diante de ti Deus colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Na sua casa, de vez em quando, as pessoas se desentendem. Diante de você está o fogo e a água. Você pode jogar a água para poder apagar aquela inflamação dentro de casa. O fogo do conflito, o fogo da discórdia. Ou você pode atear mais fogo. Jogar mais lenha na fogueira. Está nas suas mãos. A água e o fogo. Está nas suas mãos. Você foi vítima ontem de uma agressão, de uma palavra ríspida. Está nas suas mãos no dia de hoje apagar isso ou atiçar isso. A escolha é sua, diz a palavra de Deus, não é? Diante do ser humano estão a vida e a morte, o bem e o mal. A pessoa vai receber aquilo que preferir. A pessoa recebe aquilo que ela prefere. Você está entendendo por que o nosso mundo ele convive com o mal? Porque a pessoa tem aquilo que ela escolhe. Não é? Muitas vezes a gente pergunta, se Deus é bom, por que o mal existe? Porque a gente faz o mal. Se Deus é bom, por que Ele não destrói o demônio? Se fala que o demônio existe, que o demônio faz o mal, não é? Por que Ele não destrói o demônio? Se Deus existe, por que existe a pandemia? Pois é, você sabe que a pandemia foi provocada, não sabe? Diante do ser humano estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele vai receber aquilo que ele preferir. O ser humano brinca de ser Deus, brinca com a natureza, corrompe a natureza, faz o que não pode, consciente de que não pode, governa a sua vida pelas leis do autocomércio, do materialismo, não é? Acha que tudo pode porque tem um pouco de dinheiro no bolso. Aí quando as desordens
desandam no nível em que nós estamos, aí a pessoa começa a perguntar: onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Estava do lado quando ele dizia: não faça isso, não enfie a sua mão aí. Não é? Quantas vezes um pai diz: não meta a sua mão num buraco que você não sabe o que tem lá dentro. Não enfie a sua mão em buraco na terra. Você entrou numa casa velha, numa casa antiga que você não conhece, tem buraco na parede. Não enfie a sua mão ali, porque você pode encontrar uma cobra, você pode encontrar um escorpião, uma aranha venenosa. Mas o tonto insiste em enfiar a mão lá no buraco. É o que a gente faz muitas vezes. E depois que a gente cria uma desordem, a gente põe na conta de Deus e diz: será que Deus é impotente para enfrentar o mal? Diz aqui a palavra: Ele é forte e poderoso e tudo vê. Talvez Deus seja impotente para fazer frente ao mal, muita gente pergunta. A palavra de Deus nos diz que Ele é santo, santo, santo. E em Deus, santidade e onipotência é a mesma coisa. Aquele que é todo santo, Ele é todo poderoso. A santidade de Deus, a pureza de Deus, é o seu poder infinito. Quando a gente proclama, né, na Santa Missa: santo, 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 nós estamos dizendo nessas palavras santo, 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 nós estamos dizendo todo-poderoso, todo-poderoso, todo-poderoso. Porque o todo santo é aquele que é perfeito. É aquele que não tem defeito, que não tem ferida, que não tem mancha, que não tem mácula, que não tem mistura. Deus é todo-poderoso porque Ele é 3 vezes santo. Mas esse Deus que é todo-poderoso, Ele padece, Ele sofre? Sim. E Ele sofre por quê? Porque Ele é imperfeito? Não, o sofrimento de Deus, gente, é condescendência, não é fraqueza. O que é condescendência? É a capacidade de compreender quem é menor, quem está abaixo. O sofrimento de Deus é por compreender a nossa natureza ferida. Deus não age contra o mal, como nós gostaríamos muitas vezes, porque para agir contra o mal teria que agir contra nós. Ele nos dá tempo para que nós abandonemos a vida errada. Porque você sabe, e é o desejo de muita gente, que para acabar com o mal, extermine quem faz o mal. Deus não é assim, porque para Ele todos nós somos filhos. E Ele acredita em nós. Acredita que nós podemos mudar de vida, acredita que nós podemos nos converter, e quando nós mudamos de vida, que bênção é a nossa vida, que alegria. Aí a gente entende que a gente não vivia. Quando nós experimentamos a vida em Deus, aí nós entendemos o que é a vida de verdade. Mas isso só foi possível para nós, ou só é possível para nós, porque Deus teve paciência conosco. Então veja, o sofrimento de Deus não é fraqueza, é paciência com quem Ele ama, porque Ele nos compreende como nós não nos compreendemos. O Deus de Jesus Cristo, o Deus que Jesus veio apresentar para nós, Ele é todo poderoso, mas Ele é Pai. Porque no Antigo Testamento já sabiam que Ele era todo poderoso. O que é que no Antigo Testamento o povo ainda não tinha aprendido? Que Deus é um Pai cheio de amor. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é todo poderoso, mas Ele é Pai. Ele é Pai, mas Ele é todo poderoso. E Ele não é só Pai, no sentido de Criador, de onde provém todas as coisas. Não, Ele é Papai. É Paizinho. Meu papaizinho, meu pai do coração, mas um pai extremamente poderoso, porque veja, um pai que só fosse bom, mas não fosse forte, livre, capaz de proporcionar segurança, não seria verdadeiramente um pai, não seria um verdadeiro pai, e o filho não poderia ter plena confiança nele. É o que acontece em muitos lares, que está dividido, que está machucado, que está capenga. Por quê?
Porque ou o pai não foi um bom pai, ou o pai não era livre, era escravo de alguma dessas coisas que eu falei, não vou ficar repetindo. Ou o pai era um fraco. O filho vê. Como é que ele vai confiar num pai fraco? Como é que ele vai confiar plenamente num pai que não é livre, um pai que é dominado pelos outros, dominado pela droga, dominado por traficante, um pai que não faz o que quer, mas o que os outros querem que ele faça, porque ele é um prisioneiro, ele é um escravo? Ou como é que um filho vai confiar num pai que agride, que abusa injustamente? Que abusa é sempre injusto, mas que é agressivo e sobretudo injustamente? Não seria de plena confiança um pai assim. Deus não é um pai nessa medida. Então, se você teve um pai que foi fraco, um pai que não foi livre, um pai que não foi bondoso, não pense que Deus é assim. E não pense que você está no prejuízo, que você não teve então um pai. Porque Deus quer e pode ser o pai que você não teve. Não é? Agora, o que o inimigo fica semeando no coração da gente? Sobretudo nesse tempo, para poder minar a nossa fé. Que Deus é incapaz de reter o mal, que Deus é incapaz de deter o mal, que Deus é incapaz de sustar o mal. O demônio, ele faz isso. Ele fica plantando no nosso coração que Deus é impotente ou não é bom. Porque se ele quer que o mal acabe, mas ele não faz, talvez é porque ele não possa. Então ele não é todo poderoso, não dá para confiar nele. Ou põe na nossa cabeça que Deus pode, mas não faz porque ele não quer, então ele não pode ser bom. A tentação é terrível, gente. O demônio faz esquecer que a gente é livre. Quando outro dia eu falava aqui no programa, e tem gente que fica agoniada, porque a pessoa, ela pensa que Deus vai decidir para ela o marido dela, a esposa dela. E se você diz que Deus não escolhe a pessoa para o outro casar, a pessoa fica chateada, fica irritada. Você sabe por quê? Porque tem dificuldade de fazer a própria escolha. Se Deus determinasse com quem você fosse casar, onde é que estava a sua liberdade? Ele também nos deu um princípio, não é, que a gente deve, marido e mulher devem se unir, devem ter filhos e povoar a terra. Mas ele deu a determinação. Mas o casal é que escolhe a quantidade de filhos que vai ter. Se o casal se determinar e de forma contrária a essa orientação de Deus, ele simplesmente decide que não vai ter filho nenhum e pronto, acabou. Vai receber aquilo que preferir. É o que preferir. Pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3. A palavra de Deus testemunha que é o desejo de Deus, que dentro das nossas possibilidades, conforme a nossa escolha, porque tem gente que gostaria, mas não pode, não consegue ter os filhos. Mas no que depender de nós, que a nossa família tenha filhos. Mas só vai acontecer se os dois quiserem. Você está vendo como tem coisas que estão nas nossas mãos? É verdade. Se Deus escolhesse para minha esposa ou para alguém marido, seria muito fácil lá na frente dizer: eu estou vivendo essa vida porque foi Deus quem quis, porque foi Deus quem colocou essa pessoa na minha vida, foi Ele quem escolheu esse homem ou essa mulher para mim. Não, a escolha é nossa. E nós temos que ter isso muito claro, porque senão lá na frente, o que o demônio faz? Põe na cabeça da gente que Deus colocou aquela causa de sofrimento na nossa vida. E nós lavamos as nossas mãos dizendo: não tem nada a ver comigo. Não tem nada, eu sou uma mera vítima da situação. A gente precisa ter isso claro diante dos nossos olhos, para a gente não virar um brinquedo nas mãos da tentação. Não é? Mas se Deus não é assim como diz o demônio, né? Que Deus é incapaz de sustar o mal, então qual é a resposta? A resposta é que mesmo no sofrimento, Deus manifesta ao máximo o seu poder. Ele manifesta a sua onipotência, sobretudo quando Ele perdoa e quando Ele tem misericórdia. Onde é que Deus exerce, Márcio, o seu pleno poder, a sua onipotência? Perdoando e usando de misericórdia na minha vida,
na sua vida e na vida de tantos que você conhece. Como é que Deus se faz todo poderoso? Sendo todo misericordioso, sendo todo perdão. Sabe por que Deus perdoa? Primeiro, porque pode. Segundo, porque ama. Primeiro, porque ama. Segundo, porque pode. Porque em Deus a sua liberdade e o amor caminham juntos. Deus é todo poderoso, poderia fazer qualquer coisa, mas Ele prefere exercer a sua autoridade, o seu poder conforme a sua natureza cheia de bondade. Onde que se manifesta com mais esplendor o poder de Deus? Quando Ele perdoa e tem misericórdia. Porque na sua infinita sabedoria, Deus determinou vencer o mal, assumindo sobre si mesmo, suportando, assumindo de certo modo sobre si. Não foi o que Jesus fez na cruz? Ele pegou todo o mal da humanidade e tomou sobre si. O que Jesus fez é o que o Pai faz, é o que o Espírito Santo faz. A sabedoria de Deus não é a mesma nossa, gente. Deus não tem pensamentos como os nossos, porque Ele é Deus. Ele determinou vencer o mal como? Aguentando o mal, suportando o mal. Por isso que tem tantas famílias que sobreviveram, porque ali naquela casa tinha pelo menos um dos dois, um dos cônjuges que aguentou, que suportou aquele casamento que até então era ruim, mas porque ele foi capaz de suportar, venceu o mal. E para vencer teve que fazer o quê? Muitas vezes a pessoa teve que assumir em si as consequências daquele sofrimento. Teve que suportar a dor e o sofrimento para que a sua família não acabasse. Para que no fim pudesse vencer. Deus quis vencer de acordo com a sua índole. Não pela força, mas pelo amor. Quem é de Deus tem que aprender que só tem um jeito da nossa vitória ser completa. É vencer pelo amor e nunca pela força. Todas as vezes que você vencer pela força, a sua vitória é rasa, fraca, sem brilho, incompleta, e você vai perdê-la mais cedo ou mais tarde, porque vai aparecer alguém mais forte do que você e vai levar o que você conquistou pela força. Agora, o que você vence pelo amor, meu amigo, é vitória definitiva. A verdadeira força que vence qualquer coisa é a força do amor e não a da força física, não a da violência, não a da agressão. Deus quis vencer o mal pelo bem. E olha, a compaixão do Pai pelo Filho, porque isso se estende a todos nós, mas de uma maneira especial para nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz. A compaixão do Pai do céu pelo Filho não termina na cruz. Porque às vezes a gente para na cruz, a gente para no sofrimento. A compaixão do Pai, gente, por cada um de nós, não para no nosso sofrimento, como não parou no suprassumo do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a cruz. Não. A compaixão do Pai vai até onde? Onde que ela se conclui? Na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai do céu deu a ordem ao seu Filho de oferecer a vida, mas de retomar a vida. De dar, mas de pegar de volta. O Pai do céu pensou as duas coisas juntas: morte e ressurreição. Não pensou apenas a morte para o seu filho, que Jesus veio para dar a sua vida na cruz. Quando o Pai pensou no seu Filho dando a sua vida por nós, Ele já tinha pensado na ressurreição. E na ressurreição Jesus foi justificado. Foi justificado no Espírito Santo. O Pai fez justiça ao Filho, fez justiça a si mesmo, fez justiça ao seu amor vitorioso. Tenha essa certeza dentro do seu coração. Nosso Senhor vai justificar você no Espírito Santo. Tudo que você está fazendo, todo sacrifício que você oferece a Deus, será justificado. O seu fim não é a cruz. Você que tem dito assim: eu tenho carregado uma cruz pesada demais para mim. O seu fim não é a cruz. O seu fim é a ressurreição. Deus vai justificar você. Justificou Jesus ressuscitando-o dos mortos. Ressuscitando Jesus, Ele demonstrou a sua força.
O Pai do céu não impediu Jesus de passar pela cruz, mas o levantou de todo sofrimento. O Pai do céu não impediu você de passar pelo sofrimento, mas Ele vai levantar você. Ele vai erguer você, e eu te digo, não vai ser depois da sua morte não. Já em vida Deus vai nos levantando, vai nos justificando, mas ainda mais, quando nós passarmos dessa vida para outra, o Senhor continuará a nos justificar. Confie em Deus. Dizendo que não amas, e pelos erros teus julgar o teu viver, não desanimes, não, Deus vê teu coração. A menor intenção de ser melhor já é amor. Desde um sorriso a um olhar, sim, é amor. Se a imagem e semelhança do amor foste criado, então dos teus atos o mais sincero e natural é o teu amar. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, arrependido, quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador, que às vezes sem forças quer lutar, o caminho de Deus é teu lugar. Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. Todo ouro do mundo não pode comprar o que tu tens pra dar. Precioso és ao teu Senhor. Toma posse comigo e diz: Deus me ama, sou capaz de amar, pois Deus me ama, eu nasci pra amar. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador, que às vezes sem forças quer lutar, o caminho de Deus é teu lugar.
Deus me ama, sou capaz de amar, pois Deus me ama, eu nasci pra amar. Deus me ama, sou capaz de amar, pois Deus me ama, eu nasci pra amar.